Bom dia, amados irmãos. Mais uma vez aqui estamos reunidos para agradecer ao Papai do Céu, para que Ele venha também estar presente na nossa vida diariamente, certo? Vamos orar? Santíssimo Deus, amado Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos para te agradecer pela tua misericórdia, Pai, pelo teu estar perto de nós o tempo inteiro, Senhor, pelo Senhor estar assim o tempo todo, seja nas horas boas, seja nas horas ruins, mas o Senhor está sempre presente nas nossas vidas. Pai, eu te peço orientação do teu Espírito Santo para essas palavras que serão lidas a partir de agora, e te peço que teu Espírito Santo e os teus anjos se façam presente conosco. E nos dê uma excelente leitura na tua presença. É o que pedimos e agradecemos por méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, né? A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Hoje nós estamos em 1 Coríntios 9. E vamos ao que nos interessa. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente e sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Interessante. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem mais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é como bois que Deus se preocupa? É com bois que Deus se preocupa, né? Verso 10. Ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre nós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim
se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Verso 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. E se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? E que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do dinheiro que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Interessante, né? Aqui nós finalizamos o capítulo de hoje. Eu vi 2 pontos bem interessantes aqui que eu gostaria de comentar com vocês. O primeiro é que Paulo aqui, nessa carta, ele diz, ele fala em relação sobre ele próprio, mas ele mesmo se manteve, né? Ele não quis usufruir do direito que ele tinha, né? Mas ele deixa claro aqui também que, por exemplo, os nossos pastores, eles têm, já que eles não têm outra profissão, do pastoreio mesmo, perdão, do pastoreio mesmo, que tem que mantê-los, né, na vida deles, porque eles vivem para o pastoreio. Então, exatamente isso. Já que ele vive para o pastoreio, ele tem que viver do pastoreio, entende? Muitas pessoas, elas acabam... Eu já fiz isso também, viu? Por não entender como funciona as leis, achava que os pastores, que todos os pastores, né? Não estou dizendo... no caso dos nossos pastores apenas, estou falando de modo geral, que todos os pastores, eles não deveriam ser mantidos
pelo pastoreio, por pastorear as ovelhas, mas de fato, se ele se dedica a isso, ele não vai ter tempo para outra coisa. Então, já que ele é pastor das ovelhas de Cristo, certamente as ovelhas de Cristo lhes dará, como aqui colocou, o leite a beber, né? Ou seja, o manterá. Na nossa igreja, graças a Deus, nós sabemos muito bem como é feito esse pastoreio, de qual maneira nós podemos observar se realmente está sendo válido, porque na verdade nossos pastores, eles são todos iguais, eles não têm um patamar de vida diferente um do outro, né? Todos eles são iguais, então nós não temos problema em relação a isso, graças a Deus. E a outra questão aqui que eu acho muito interessantíssimo, na verdade, é que Paulo aqui ele compara a vida cristã a uma corrida. Ele compara uma corrida, né? E ele diz o seguinte, que todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar, aqui no verso 25, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ou seja, nós cristãos devemos nos esforçar ainda mais, porque o que nós buscamos não é prêmios mundanos, o que nós buscamos é um prêmio muito grande, é a vida eterna. Então a gente deve se esforçar ao máximo para dar tudo de melhor de nós nessa corrida, né? Que é em busca da nossa coroa que Cristo irá nos dar, ou seja, a vida eterna. Então, a coroa de ouro que Deus tem a nos oferecer é muito maior do que qualquer outro bem aqui na Terra. E a gente corre tanto, né, para alcançar os nossos objetivos aqui na Terra, bens materiais, e nos esforçamos, nos damos a nossa última gota de suor para alcançar alguns objetivos, e por que não para alcançar o maior objetivo da vida, né? Que é vida em abundância com Cristo Jesus. Então, essa comparação eu achei muito interessante, porque realmente é algo que a gente deve levar em conta para a nossa vida, porque, meus irmãos, aqui o que a gente está falando aqui é algo maior do que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Você já imaginou passar a vida toda sem se preocupar com morte, sem se preocupar com fome, com frio, com sede, sem se preocupar com nada, além de apenas viver uma vida santa? E não vai ter preocupação para isso, né? Vai ser tão maravilhoso que não vai existir preocupação. Não ter medo, não ter angústia, não ter sentir nada de ruim. Ser santos e puros como o Senhor nos fez lá no princípio. Já parou para pensar que glória, que maravilha que será isso? Então, essa corrida tem esse objetivo. O objetivo de alcançar essa vida que o Senhor, Ele nos promete. E nós sabemos que quando o Senhor promete, Ele cumpre. Então, só nos resta estarmos todos os dias desempenhando o nosso papel de forma sucinta, para poder a gente fazer, nos esforçar a estar todos os dias nos dando fôlego para poder buscar nessa corrida alcançar o nosso objetivo de fato, né? Então, meus irmãos, é fato de que se nós nos empenharmos, nós iremos ter um resultado muito melhor, não é verdade? Todo corredor, ele quer chegar em primeiro lugar. Esse é o objetivo dele. O objetivo de um cristão é alcançar a vida eterna,
independente de quem vai chegar na frente ou não. Então, nós só precisamos só de uma coisa. Ao invés de correr para poder chegar em primeiro lugar, nós precisamos correr para chegar. Então, vamos desempenhar o nosso papel da melhor forma possível para que nós possamos diariamente conviver da forma que Cristo quer que nós venhamos viver aqui nesse planeta, né? É muito difícil? É difícil porque nós somos corruptíveis, né? Somos escravos muitas vezes do pecado e devemos parar e pensar se é isso que nós queremos, ser escravo do pecado, ou se a gente quer servir a Deus. Eu, por exemplo, eu vou garantir com toda certeza, eu quero servir a Deus. Chega esse negócio de ser escrava do pecado. O pecado para mim é algo que eu estou tentando me distanciar o máximo possível e correndo para buscar a minha coroa que Deus tem preparada para mim. É isso que eu estou fazendo, né? Deixando o pecado de lado e buscando a bênção que o Senhor tem para me oferecer. E assim, meus irmãos, eu deixo para vocês essa mensagem. Corram, mas corram com foco. O foco de alcançar a misericórdia, a graça do Senhor. Porque o que está preparado para nós lá nas mansões celestiais, nós não temos como imaginar de tão maravilhoso que vai ser, tá certo? E assim eu deixo essa mensagem maravilhosa que se você realmente se esforçar, se você lutar, se você tentar todos os dias da sua vida lutar contra o pecado, você vai conseguir. Você pede forças a Deus, que Papai do Céu está sempre ali disposto para te ajudar a alcançar essa bênção. Ele nos dá e ainda nos capacita para isso. Né? Maravilhoso o Pai que nós temos. Amém, né? Então, assim como estamos, vamos falar com Ele? Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, muito obrigada pela Tua misericórdia, pelo Teu prazer de nos ajudar, Senhor, a encontrar Ti. Pai, somos muito gratos pela maravilhosidade de ser Teus filhos, Senhor. E estamos aqui reunidos, Pai amado, para mais uma vez a gente falar um pouco sobre o Senhor e fortalecer uns aos outros também, nessa batalha, nessa corrida diária para alcançar o objetivo final, que é a vida eterna, a vida em abundância e estando do teu lado, na tua presença, Pai amado. Muito obrigada por ser esse Pai tão maravilhoso nas nossas vidas, e eu te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor possa estar visitando meus irmãos que aí já pararam para descansar e que nesse momento, Senhor, eles precisam de estarem diariamente, Senhor, na Tua presença, mas eles estão cansados. E dê forças a eles, Senhor, para voltar ao objetivo, para que eles possam vir a alcançar também a graça, como eu e os demais irmãos aqui estamos tentando fazer e estamos fazendo, e o Senhor está nos ajudando diariamente. Pai amado, te peço isso, Senhor, que o Senhor possa estar colocando no coração deles a força de vontade para correr atrás do objetivo final, que é a vida eterna. E também, Senhor, os irmãos que ainda não conhecem essa corrida, que eles comecem a se preparar, porque, Senhor, nós sabemos que é uma corrida maravilhosa, que todos nós podemos alcançar o objetivo final, o nosso prêmio, que é a vida eterna. Então, Senhor, antes de mais delongas, eu te peço que o Senhor nos fortaleça, nos dê de beber e de comer, para que a gente possa estar sempre forte, firme na Tua presença para alcançar o objetivo final, que é a vida eterna. Pai amado, muito obrigada pelo esse momento e obrigada, Senhor, por fazer com que a minha voz leve as Tuas palavras para a vida de outras pessoas. Obrigada mais uma vez pela esperança de viver dias melhores e também, Senhor, de poder alcançar outras pessoas através da Tua mensagem, para que elas também comecem a caminhar e correr nessa estrada para alcançar a Ti, Pai amado. Mais uma vez, muito obrigado. E te peço que Teu Espírito Santo e os Teus anjos estejam sempre conosco para honrar e para nos ajudar a honrar e engrandecer o Teu santo nome. É o que eu te peço e agradeço por méritos de Cristo Jesus.
Amém. Amém, amém e amém. Que todos nós estejamos sempre fortes, unidos na presença do Senhor e firmes para alcançar o nosso objetivo. Beijo carinhoso, fiquem com Deus e amanhã estaremos aqui mais uma vez para falarmos com o Papai do Céu, tá ok? Força, meus irmãos, força que nós vamos alcançar o objetivo final, que é de ter vida eterna, vida com abundância na presença do Senhor. Amém? Beijo!